Posta nada. Postei, você viu lá, né? Ah, uma foto, porque eu pedi. Oi gente, bem-vindos de volta ao meu canal. Hoje é dia 13 de fevereiro e agora são 8 da noite. E eu vou começar a estudar pediatria. Bem, eu não falei pra vocês ainda as disciplinas que eu terei nesse período, eu só falei lá no Instagram. Mas agora tá bem interessante porque eu tô no terceiro ano, então eu entrei no ciclo clínico, né? E o ciclo clínico é assim, você vê matérias que realmente estão relacionadas à medicina mesmo, né? Porque os 2 primeiros anos são matérias básicas, tipo fisiologia, anatomia, histologia. E agora são as matérias específicas de medicina. Então, as disciplinas que eu terei esse período são semiologia do adulto, pediatria, radiologia, bioética, medicina legal, oncologia, ginecologia e obstetrícia, semiologia das relações humanas e técnica operatória e cirurgia experimental. Basicamente, isso é o início da cirurgia, né? Nós teremos a base da cirurgia. E aí, no segundo período, eu terei outras disciplinas. Porém, eu não sei muito bem como eu vou me organizar para estudar esse ano. Eu não sei se eu já disse aqui no canal, mas eu tenho muita dificuldade de prestar atenção no professor. Porque algumas aulas minhas duram como 4 horas. E eu presto atenção por 40 minutos. Depois eu fico 3 horas e 10 olhando para a cara do professor sem aprender nada e sem entender nada. E aí agora, no ciclo clínico, a turma ela é dividida muito mais. Então, são 120 alunos por turma. E a turma acaba sofrendo diversas divisões. Porque nós vamos visitar os pacientes, nós vamos conhecer os pacientes. E depois estudamos em cima daquilo. Semana passada foi a primeira semana de aula e eu me dei o luxo de não estudar nada. Então eu já tô cheia de coisa pra estudar, obviamente, né? Hoje eu vou estudar pediatria e eu vou estudar anamnese e exame físico de pediatria, que é a matéria da semana passada. E se der tempo, eu estudo cardiologia e respiratório, que foram aulas de hoje. Então, deixa eu começar. Já falei demais. Oi, gente. Oi, gente. Boa noite. Agora são 10h07 da noite. Eu vou começar a estudar pediatria. Hoje eu tive 2 aulas. A aula de manhã foi semiologia. Enfim. Gente, eu vou explicar. Semiologia é uma disciplina na medicina em que você basicamente aprende como conversar com o paciente, como entrevistá-lo e como examiná-lo para chegar a um diagnóstico.
Então, por exemplo, eu sei que poucas pessoas já tiveram experiência com isso, porque hoje a maioria dos médicos não examinam, mesmo que seja necessário, entendeu? Muitas pessoas não examinam. Mas geralmente quando você vai no médico, o médico deveria fazer o exame físico em você, ou seja, ele deveria auscultar seu coração, ele deveria auscultar o seu pulmão para ver se tem alguma alteração ou algo assim. E é nessa disciplina de semiologia que a gente aprende a fazer esse tipo de coisa, né? E cada semana eu tô rodando no hospital, ou seja, cada semana eu vou para uma parte diferente do hospital, uma área diferente. Então, se não me engano, a gente já passou pela pneumo, cardio. E hoje nós passamos pela cirurgia cardíaca. Então, cada semana a gente vai para um lugar do hospital, um setor, para entrevistar um paciente e para fazer exame nele, né? Para examiná-lo. E é muito interessante, porque assim, a gente fica lá com o paciente 1 hora e meia, coletando informações. Aí, quando termina essa entrevista, a gente se reúne com a professora e a gente fica discutindo o caso, né? Para chegar a um diagnóstico, ver alguma doença que esteja associada, se a gente conhece essa doença ou não. E aí, caso existam termos que a gente nunca viu, ou então que o paciente fez uma cirurgia que a gente nunca ouviu falar, a gente chega em casa e estuda, né? A professora pediu pra gente fazer isso. E eu acho que ajuda demais, assim. Agora eu vou estudar sistema urinário e emergências pediátricas. Enfim. Gente, deixa eu contar pra vocês. Uma das minhas melhores amigas foi aprovada na residência, que foi uma amiga que eu conheci quando eu fazia enfermagem. E a gente se conheceu na faculdade, ela se formou. E hoje foi o primeiro dia de aula dela na obstetrícia. Ela simplesmente passou no melhor hospital obstétrico do Brasil, que é o Sophia Fieldman, lá em Belo Horizonte. Tô muito orgulhosa, ela deve estar muito, muito feliz.